na prática desse jejum, é algo que precisa ser feito de forma secreta. A Bíblia nos orienta a fazer de forma secreta, para que ninguém veja. Até mesmo porque Deus conhece as nossas estruturas, Deus nos conhece, queridos. E na época que Jesus veio aqui à terra, os fariseus praticavam o jejum, e era um jejum que não era recebido por Deus. E por que não era recebido por Deus? Porque ele jejuava e tocava a trombeta, né? Não penteava o cabelo, né? Não lavava o rosto, não escovava os dentes. Aí quem olhava para eles já percebia que estava jejuando. Eles não escovavam o cabelo, não penteavam o cabelo, já nessa intenção de ser visto, de ser notado, de que estava fazendo o jejum. Então, quando for jejuar, nós precisamos levantar de manhã, escovar os nossos dentes, né? Pentear o cabelo e ficar ali em comunhão com Deus. Talvez sua esposa nem está sabendo. É bom você falar para sua esposa, é algo, né? A Bíblia até Paulo, quando vai falar de você tirar um período de jejum, de oração, você comunicar com sua esposa. Até porque no momento que você está consagrando, está jejuando, você, né, não pode namorar também não, né? Tem que evitar o namoro, né? Aí Paulo fala, para não ficar muito tempo sem namorar, para não ficar muito tempo sem namorar, você tem que tirar um período de consagração e voltar logo. Não pode ficar muito tempo também sem, né? Olha, Deus cuida de nós dos mínimos detalhes, queridos. Está percebendo, irmãos? Deus cuida de nós nos mínimos detalhes. E aí, queridos, meu Deus do céu, eu estou aqui entrando nas áreas aqui, mas nós volta aqui pro Deus sabe, né? E aí nós temos que ter cuidado, queridos. Tem muita gente que, sabe, tudo tem que ter equilíbrio para tudo. A Bíblia nos orienta a ser pessoas equilibradas. Amém, queridos? Né? A gente precisa ter equilíbrio em tudo. E até nessa questão de jejum, de oração, né? A gente tem que ter equilíbrio para nós não prejudicar outras coisas. Mas vamos seguir aqui, amados. O texto que nós lemos nos traz um relato de quando Jesus estava no monte com Pedro, Tiago e João. E os irmãos lembram daquele texto, né, que eles estavam ali no monte da transfiguração. Os irmãos lembram? Que Jesus, houve uma transfiguração e apareceu Elias, Moisés ali no monte. E Pedro, Tiago e João estavam ali com eles e se até se disponibilizou a fazer uma tenda para Elias, outra para Moisés, não foi isso? E aí, quando eles descem lá do monte, olha o que está acontecendo. Chegou um pai com um filho, junto dos demais que estavam cá embaixo, e falou, olha, meu filho, ele está endemoniado. Uma hora ele, né, se joga no fogo, e era muito prejudicado por conta daqueles demônios. E de acordo com o texto, nós percebemos que eles tentaram expulsar aqueles demônios, mas não conseguiram. E de repente chega Jesus, Pedro, Tiago e João, e aquele pai chega, olha Jesus, meu filho, conta a situação. Mas os teus discípulos não conseguiram expulsar os demônios. E aí Jesus vai e fala para ele, vai lá e expulsa aqueles demônios. E aí fala para os discípulos, olha, esta casta de demônios, ela só sai por meio de jejum e oração. Olha a importância da oração, querido, a importância do jejum. Isso não quer dizer que uma pessoa que jejuma, ela é uma pessoa mais digna, ela é uma pessoa melhor do que aquela que não jejuma.
Amém, queridos? Nós não podemos... Eu acho que o microfone aqui está... Aqui. Nós não podemos, irmãos, olha isso aqui, irmãos, pega isso aqui em nome de Jesus. Nós não podemos nos vangloriar por praticar o jejum. Porque Deus também não recebe. Então nós não podemos achar que nós somos mais dignos de alguma bênção da parte de Deus. Glória a Deus, agora ficou bom. Os irmãos entenderam, amém, queridos? Eu estava dizendo que nós não podemos achar que nós somos mais dignos porque nós praticamos o jejum. E nós vamos ver isso mais na frente com um texto que nós vamos usar como exemplo. Mas quando jejuamos, nos fortalecemos a nossa fé. As dúvidas são excluídas da nossa mente. A nossa fé, ela é fortalecida, queridos, quando nós jejuamos. O jejum nos torna mais sensíveis às coisas espirituais. Isso aqui é uma coisa que eu falo sem medo de errar. Quando nós jejuamos, quando nós chegamos no culto, o aproveitamento do culto é melhor do que quando nós viemos para a igreja sem esse momento em casa. Faz um teste, eu sei que você já fez isso, mas a gente percebe que a gente consegue, a gente fica mais sensível ao que está acontecendo quando há a prática do jejum. Nós conseguimos ouvir melhor a voz do Espírito Santo. Nós conseguimos enxergar melhor as coisas espirituais. O jejum, ele tira da nossa mente a incredulidade. Quando você for orar por uma pessoa enferma, se você é uma pessoa que tem a prática do jejum, você vai orar por aquele enfermo com mais autoridade. Se você tem a prática do jejum, quando você for orar por uma pessoa endemoniada, você vai orar com mais autoridade e pode ter certeza, meu irmão, o demônio ele vai ter que cair por terra. Mas se você é uma pessoa que não busca essa aproximação de Deus, essa intimidade com Deus, sabe o que vai acontecer? O demônio vai manifestar e você, vai cair da linha na pipa, né, como o povo fala, né? aí é o contrário. Eu já vi pessoas correrem, queridos. Pessoas ter que sair fora. E vou lhe falar uma coisa, se não estiver vivendo uma vida na prática do jejum, se não é uma pessoa que busque uma aproximação com Deus, uma intimidade com Deus, vai ter dificuldades. Não é porque é menor do que ninguém, não. É porque falta essa sensibilidade com as coisas espirituais. E nós precisamos buscar isso, queridos. Fala, meu querido. Verdade. Que nós tenhamos cuidado, meus irmãos. Nós precisamos de Deus. Nós precisamos de Deus. Sabe, Deus quer relacionar conosco. E nós temos caminhos que nós podemos percorrer para nós conseguir ter esse relacionamento. Está entendendo, queridos? Quando eu digo não para mim mesmo, para minha carne, eu digo não, eu não vou fazer a minha vontade, porque levantar de manhã, comer um pão, é com manteiga, né? Porque agora com queijo está caro, né? Então não é nem com queijo, nem com presunto. Comer um pão com manteiga torrado é bom.
né? Se tiver um ovinho caipira, né, irmão Almir? É melhor ainda, né? Coloca ali. Mas quando eu tenho esse hábito de levantar pela manhã, comer um pão, olha, irmãos, olha isso, queridos. Aí eu levanto pela manhã e falo, hoje eu não vou comer um pão, porque eu quero alimentar o meu espírito. Imagine isso no reino espiritual, como não é importante. Aí você vai para os seus afazeres e você vai ali lembrando que você está em consagração com Deus. Você pode ter certeza, irmãos, como isso tem uma importância muito grande. E nós não podemos perder a prática do jejum, nós não podemos perder a prática da oração, porque o nosso Deus é grande, Ele tem bênçãos para as nossas vidas, e nós precisamos buscar estas bênçãos da parte de Deus. Quando buscamos a Deus com jejum e oração, não mudamos a mente de Deus, mas a nossa. Entendeu, queridos? Quando nós buscamos a Deus com jejum e oração, não é que nós mudamos a mente de Deus a nosso respeito, mas nós mudamos a nossa mente. Nós vivemos uma batalha espiritual, queridos, 24 horas com relação à nossa mente, às coisas que nós vivemos diariamente. E estas batalhas nós podemos vencer por meio do jejum e da oração. O jejum nos faz mais aptos para receber do que faz Deus mais pronto a conceder. Eu não sei se você entendeu, mas se não entendeu, leia de novo. Amém, meus queridos? Vamos prosseguir aqui, irmãos, por causa do tempo. Eu sabia que não ia dar tempo de terminar em uma terça só, mas aí na próxima terça nós vamos abordar outro tema muito interessante com relação ao jejum. Os motivos pelos quais nós precisamos jejuar. Irmãos, os motivos pelos quais nós precisamos jejuar. Verdade, meu amado. Amém. Amém. Vamos prosseguir. Fala, meu querido. Pode fazer. Jejum é abstenção de alimentos. Não. Você só vai ter mais dificuldade. Você vai ter mais dificuldade porque assim, você tá com a barriga cheia, você tá aí dá sono, dá moleza, né? Com a barriga vazia, você vai estar mais disposto a ter essa prática da oração. Mas nós podemos orar, a oração ela tem que ser constante, né? Ela tem que ser constante. Não é que é mais bem recebida por Jesus. A oração, quando você está em jejum, você acaba tendo uma facilidade maior de ter esse relacionamento com Deus, entendeu? Você fica, é algo que você está se abstendo de alimento por um benefício maior, entendeu? É algo que a gente precisa estar sempre fazendo para nos fortalecer espiritualmente, sacrificando a carne. Não é que a oração com barriga cheia, eu não sei até que ponto você está falando essa barriga cheia, né? Não é aquela. Aqui tem gente que come, que já está cheio e não está comendo mais, né? Aí é a gula, né? Mas se for, você encheu, você comeu, você alimentou aquela alimentação normal sua diária, depois você pode orar, entendeu? Até mesmo porque quando nós temos o hábito de quando nós vamos dormir, nós oramos, não é isso? Quem é que não ora antes de dormir? E geralmente quando nós vamos dormir,
nós estamos com a barriga cheia, né? Que nós nos alimentamos antes de dormir, né? Então, não tem problema não, a gente tem que orar, a oração ela é sempre bem-vinda, independente de como estamos, viu? A oração só não é recebida quando a gente está em pecado. Por exemplo, se eu estou de mal com alguém, precisando pedir perdão a alguém, eu vou orar, a Bíblia fala que Deus não recebe. Né? Se eu estiver em pecado, eu preciso me arrepender do meu pecado, pedir perdão a Deus, e aí a nossa oração ela é recebida. A única coisa que cria barreira entre homem e Deus é o pecado, querido. Amém? O que é jejum? Há vários motivos para a prática do jejum. Né? Tem pessoas que fazem greve de fome, como forma de protesto, não é isso? Se a gente for pesquisar, a gente vai ver que algumas pessoas fizeram protesto, fizeram greve de fome. É um jejum em forma de protesto, não é um jejum espiritual, né? Não é um jejum devocional. Né? Tem a questão para fins estéticos, né? Pessoas ficam em jejum para fins estéticos, para melhorar a questão, para diminuir a barriga, né? Tem a questão por competições. Quem nunca viu aquelas pessoas que fazem competições, né? E aí precisa ficar em jejum para perder quilo, para conseguir competir. E as práticas mais praticadas são pelas razões religiosas e medicinais. E nós vamos tratar aqui das questões jejum com relação a questões religiosas, né? Questões devocionais. Mas antes, eu gostaria de ler aqui uma notícia que foi dada por um jornal de Piracicaba, no dia 11/9, olha, isso é antigo, viu? 11/9 de 83, página 4. Diz da seguinte forma: os médicos que investigam o que acontece com o organismo durante o jejum perceberam duas reações importantes. Olha isso, irmãos. Durante o jejum, o corpo elimina grandes quantidades de toxinas acumuladas nas gorduras. O jejum faz bem para um bocado de coisa, né? Toxinas acumuladas nas gorduras. Aqui foi um estudo feito por médicos. E com o jejum, a circulação sanguínea não se concentra tanto no estômago e irrigando melhor o cérebro. Vale a pena nós jejuar. Consequentemente, liberando maiores energias mentais que podem refazer os desgastes nervosos. Aqui é uma publicação científica, né? Jejum é buscar uma comunhão mais íntima com Deus, em estado de humildade e submissão à sua excelsa e soberana vontade. Não é sacrifício em troca de bênçãos, né? É um momento em que devemos dirigir as nossas energias espirituais para uma comunicação mais íntima com Deus, a confissão de nossos pecados e um desejo sincero de achegarmos a Deus, consagrando mais as nossas vidas através da oração. Amém, queridos? Há uma importância muito grande com relação ao jejum. Nós precisamos jejuar, queridos. Nós vivemos uma época de muitas batalhas espirituais. E essas batalhas espirituais, elas não só se encontram dentro dos nossos lares. Muitas das vezes essas batalhas espirituais, elas estão até mesmo dentro da igreja. Olha isso, queridos. Muitas das vezes nós estamos em um culto e a batalha espiritual está muito ferrenha dentro daquele culto. Você pensa que o diabo ele não é estrategista? Você imagine comigo, você acha que aqui o campo, a igreja, o templo não é o lugar onde o inimigo vai querer mais investir? Porque aqui é onde nós nos reunimos para louvar a Deus. Agora imagine você, se nós somos uma igreja que pratica o jejum, Satanás vai passar longe. O culto vai fluir.
O jejum é reconhecer que Deus é mais poderoso do que qualquer outros recursos terrenos. Nós podemos praticar o jejum quando estamos enfrentando uma dificuldade e nós sabemos que a única pessoa que pode socorrer-nos naquele momento é Deus. É uma forma de reconhecer: Deus, tu és maior do que os sistemas do mundo. Não existe ninguém mais poderoso do que o Senhor, por isso eu vou fazer um jejum em prol desta causa. E assim existem muitos motivos que podemos jejuar. Há muitas pessoas que têm esse cuidado, e eu creio que nós precisamos ter realmente esse cuidado. Quando nós vamos pregar a palavra de Deus, nós tiramos um momento de jejum, de consagração a Deus, em prol daquele trabalho a qual nós iremos fazer. E quando nós fazemos isso, Deus, Ele honra, Ele manifesta a sua glória. Mas se eu faço as coisas de Deus de forma relaxada, eu não oro, eu não consagro, aí, meu querido, eu vou falar e não vai ter efeito quase que nenhum. Porque há batalhas espirituais. Tá? Amém. 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 Glória a Deus. Coisa boa, irmãos, é você ver Deus trabalhando em nosso favor. Um dia eu estava num culto e aí chegou uma senhora e sentou lá no fundo da igreja. E aí eu chamei um obreiro, falei: vai lá para trás daquela irmã que ela vai cair. E aí quando o irmão estava indo, outra pessoa já estava lá também, tinha uma mulher obreira na igreja e foi também. Aí antes do irmão chegar lá, a irmã caiu, a mulher caiu lá endemoniada, né? Só que ela chegou e fazia assim, queria falar comigo, eu estava dirigindo o culto. E eu falei: você espera que terminar o culto nós conversa. E aí o irmão, até o Edson, presbítero Edson, que hoje não está mais conosco, ele foi para São Paulo, não sei se você lembra dele, no nosso ministério. E aí ele foi lá, levou a irmã na salinha lá, orou, expulsou os demônios. E a irmã voltou para a igreja e ficava que queria falar comigo. E aí quando eu fui dar a bênção apostólica, a irmã saiu correndo da igreja. Não esperou terminar o culto. Aí eu fiquei na preocupação. Falei: meu Deus, como é que eu vou fazer agora? Aí eu fui indo até achei o endereço dessa mulher. Naqueles condomínios lá do bairro lá, do bairro Campinhos. Achei o endereço e nós fomos para lá. E pensa aí, meu irmão, nós saímos de lá quase meia-noite. Eu não deixei nem minhas filhas entrar, nem minha esposa. Eu levei um obreiro comigo e a mulher estava possessa. E assim, foi uma situação terrível, porque tinha momentos que ela era como se tivesse sido liberta, mas era o inimigo querendo enganar, sabe? Querendo se esconder. Ela fala: deixa eu ir no banheiro, eu estou bem. Mas quando ainda estava um demônio. E aí a gente precisa, irmão, ter muito cuidado. A necessidade de uma busca, de uma consagração, porque você pode ser... Nós somos servos de Deus. Nós somos filhos de Deus. Nós somos... Nós estamos aqui para ajudar essas pessoas. É nossa responsabilidade orar pelas pessoas que estão enfermas, pelas pessoas que estão possessas de demônios, e nós precisamos
pedir a Deus força, e essa força ela é vinda por meio do jejum. E eu queria fazer uma pergunta aos irmãos nesta noite, e para mim também. Estamos jejuando? Não precisa responder. Você que prega, você que louva, você que ensina, você que dirige culto, você que é líder de jovem, você que é líder de senhor, de senhora, estamos jejuando? Você que é porteiro, você que colhe oferta, Irmãos, precisamos nos consagrar a Deus. Quantas pessoas dentro de casa, olha isso, queridos, quantas pessoas adoece alguém dentro de casa, tem que chamar em outro lugar porque não confia na oração de quem está dentro de casa. Isso é falta de relacionamento com Deus. Quantos têm, exatamente quantos têm, irmãos, às vezes até medo de colocar a mão sobre alguém enfermo dentro de casa para orar. Fica receioso de colocar a mão sobre a sua esposa para fazer uma oração. Fica receoso de colocar a mão sobre o seu filho para fazer uma oração. Por quê? Deus nos ouve também, queridos. Deus não só ouve aquela pessoa que nós pensamos no momento de chamar para orar, não. Deus nos ouve também. Pode colocar a mão sobre o enfermo lá na tua casa, que Deus vai ouvir a tua oração. Pode colocar a mão sobre o teu filho lá no teu lar, que Deus ouve a tua oração. Um dia eu fui fazer uma visita no bairro Guarani. Uma pessoa, eu nem conhecia essa pessoa, mas me chamaram para fazer essa visita. Eu falei, vou lá. Uma pessoa, ela tinha tido, criança e tinha ficado com aqueles problemas pós-parto, né? E aí, queridos, aquela pessoa ficou olhando para minha filha, para Radassa, encarava em Radassa. E Radassa, ela começou a gorfar, assim, de forma anormal. E nós voltamos para casa, e ela continuou gorfando, só que ela foi dormir. Quando foi de madrugada, meus irmãos, Radassa acordou, mas numa crise de choro, que ela não tinha esse hábito de acordar chorando daquela forma. Ela acordou, mas num desespero, eu entendi na hora que aquilo ali era uma retaliação maligna. Peguei ela nos meus braços e comecei a orar. Menos de 2 minutos, ela estava dormindo novamente. Querido, nós precisamos ter muito cuidado, irmão. Vai ter momentos que nós vamos precisar desta arma. Tem muita gente que não faz depósito espiritual. Se preocupa com depósito financeiro. Na minha conta tem que estar cheia. E aí corre para cima, corre para baixo. Esquece que nós não somos só matéria. Nós não vivemos neste mundo para sempre. Nós precisamos, de ter depósito espiritual também. Vai ter momentos que nós vamos precisar pedir socorro a Deus. E já pensou se na hora de precisar pedir socorro a Deus, você não estiver bem com Deus? Na hora de precisar pedir socorro a Deus, você lembrar que você está vivendo uma vida de pecado? Porque para vencer este mal, vencer este pecado, você precisa praticar o jejum. Você sabe que sem praticar o jejum, você não consegue vencer esse ponto fraco que você tem.
Glória a Deus. Está vendo aí, irmãos? É assim que Deus faz. E como eu estava dizendo, irmãos, olha isso aqui, queridos. Eu estou com medo de não dar nem mais tempo nós terminar essa primeira parte. Mas Deus sabe todas as coisas. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Todos nós temos um ponto fraco, queridos. Tem gente que é na área financeira, tem gente que é na área sexual. Todos nós temos um ponto fraco ou muitas outras áreas. E sabe que precisa vencer isso. E a melhor forma de você vencer esse ponto fraco, essa fraqueza espiritual, é por meio do jejum. Se você não jejuar, meu irmão, o inimigo vai lançar seta nessa área na sua vida. E você pode não ter força para suportar e acabar praticando o que não devia praticar. Aí por isso que é importante a prática do jejum, queridos. Há muitos motivos pelos quais nós precisamos estar jejuando, buscando a presença de Deus. Jejum é a abstenção total ou parcial de alimentos. No hebraico, abstenção de alimentos com propósitos devocionais. Deixa eu correr aqui. Em outras palavras, abster-se de alimento físico por motivos espirituais. Nós já falamos aqui. Os irmãos estão entendendo, amém, queridos? Eu estou lendo aqui com mais rapidez. Olha o que diz: jejum é se abster de algo bom, que é a comida, para obter algo melhor, que é a comunhão com Deus. Amém, queridos? Jejum é isso, irmãos. É você se abster da comida que alimenta o corpo físico para adquirir algo melhor, que é a comunhão com Deus. Tem coisa pior do que não ter comunhão com Deus. A coisa pior, irmão, de que naquele grande dia chegar para você e falar: olha, apartai-vos de mim, porque eu não conheço, não tenho relacionamento contigo. Há muitos cristãos que não têm relacionamento com Deus. Nós precisamos ter relacionamento com este Deus. O jejum deve ser com propósitos, metas, e deve ser dirigidos ao Senhor. Amém, queridos? É claro que existe algumas coisas que a gente vai falar ainda. Não sei se vai dar tempo, mas com relação, tem pessoas que, por questões de enfermidades, questões de tomar medicamentos, não podem fazer a prática do jejum de forma total ou parcial. Tem que ser um jejum atípico. Existe um jejum atípico. Mas nós vamos correr aqui. Quem sabe nós não conseguimos falar, né? Vamos correr aqui. O jejum parece que é uma prática esquecida pela nossa geração. Muitos já não jejumam mais. Deixa eu falar uma coisa aqui para os irmãos. Eu vou ler novamente isso aqui e pode ser que não soa tão bem no ouvido de alguns. Mas jejum parece ser uma prática esquecida pela nossa geração. Há muitos jovens que não jejumam, não sabem o que é jejum. Há adolescentes que não sabem o que é jejum. Há senhores, há senhoras que muitas das vezes não jejumam também. E nós precisamos praticar o jejum. Precisamos entender que jejum é uma prática contemporânea, atual, importante e necessária para a nossa vida e a vida da igreja. Jejum é algo contemporâneo, queridos, atual. É necessária para a nossa vida e a vida da igreja. Nós não podemos deixar de praticar o jejum. Moisés jejuou 40 dias antes de receber a lei. Irmãos, lembra que Moisés ficou lá no monte? Está em Êxodo capítulo 24, versículo 12 ao versículo 18, relata esse trecho. Deuteronômio capítulo 9, versículo 9 ao 18, vai nos falar desse momento. Moisés por 2 vezes subiu ao monte.
E ficou 40 dias e 40 noites no monte antes de receber a lei. Agora aí, irmãos, jejum é importante ou não é importante? Deus, antes de dar a lei para o povo de Israel, levou Moisés para o monte, deixou Moisés lá 40 dias e 40 noites. Lembra de Jesus? Antes de começar o seu ministério, ele ficou 40 dias em jejum. E aí nós queremos fazer as coisas de Deus, muitas das vezes, de qualquer jeito. Vou repetir novamente. Muitas das vezes nós queremos fazer as coisas de Deus de qualquer forma. Isto aqui, irmãos, isto aqui é batalha espiritual. Igreja é lugar de adoração, não de apresentação. Se aqui fosse lugar de apresentação, aqui fosse um palco onde atores se apresentassem, aí seria fácil, nós não precisávamos jejuar, nem consagrar, porque era só nós decorar, ensaiar. Mas aqui é lugar de batalha espiritual, aqui é lugar onde Deus revela a sua palavra, aqui é lugar onde Deus manifesta a sua glória. Aleluia. Qual é o teu nível de espiritualidade? Como você trata as coisas espirituais? Qual é o grau de importância que se dá às coisas espirituais? Há muitas pessoas que dizem da seguinte forma: Deus em primeiro lugar, e as demais coisas serão acrescentadas. A Bíblia nos orienta dessa forma, mas será que Deus está em primeiro lugar? Primeiro lugar é quando nós prioriza aquilo, damos mais importância àquilo. E hoje, será que o que mais nós damos importância em nossas vidas é as coisas de Deus? Isso serve para nós refletir nesta noite, irmãos. Eu não estou aqui, sabe? Eu estou aqui, essa palavra é para nós todos que aqui estamos. Receba como uma advertência da parte de Deus, sabe, para nós não sermos, sabe, atraídos pelo comportamento que o mundo está hoje, o comportamento, sabe, de um ativismo muito grande a ponto das pessoas não terem mais tempo para Deus. E quando falo disso, eu me lembro de Moisés, quando o povo de Israel estava no Egito. Você lembra que o faraó fez? Faraó, vamos dar trabalho para esse povo. Esse povo quer sair daqui para adorar, é porque está com tempo. Vamos dar trabalho para eles. Aí hoje está aí, né? Hoje tem as redes sociais que ocupam tempo. Tem o trabalho que a gente trabalha que ocupa tempo. E aí nós não temos mais tempo para orar. Queridos, nós precisamos ter muito cuidado. Só Jesus para ter misericórdia de nós, queridos. Só Jesus. Bendito és tu que não tem WhatsApp. Bendito és tu que não tem Facebook. Porque quem tem, meu irmão, pede socorro a Deus e pensa, Deus, domínio próprio. Porque senão você vai acabar perdendo a sua salvação. Vamos correr aqui, queridos. Diga, meu irmão. Nós vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Deixa eu correr aqui. Nós vemos aqui, irmãos, que no Antigo Testamento, vemos os patriarcas, os profetas, os reis e o povo jejuando. E no Novo Testamento nós vemos Jesus, os apóstolos e a igreja primitiva jejuando. E aí, nós não vamos jejuar? Está vendo aqui, irmãos?
No Antigo Testamento, o jejum foi constante. E nós vamos abordar aqui alguns momentos na próxima terça-feira. No Novo Testamento também, o jejum foi constante no meio da igreja. Eu tenho aqui algumas referências, poderia falar aqui, mas o tempo não permite. E aí, muitas das vezes, nós não estamos, essa geração que nós vivemos, muitas das vezes tem pessoas que não estão praticando o jejum, e o jejum é uma prática que nós também precisamos ter, queridos. Deixa eu correr aqui, deixa eu ver quantos falta aqui, meu Deus. Ixi, não vai dar tempo não. Como deve ser feito? Nós já até falamos aqui, demos uma pincelada, como deve ser feito o jejum. Mateus 6, 16 ao 18. Vou ler rapidamente. Quando jejuarem, não mostrem uma aparência triste, como os hipócritas. Pois eles mudam a aparência do rosto, a fim de que os outros vejam que eles estão jejuando. Aqui é Bíblia, viu, irmãos? Eu lhes digo verdadeiramente que eles já receberam a sua plena recompensa. Galardão, ou seja, galardão. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto. A Bíblia fala tudo, irmão. A Bíblia nos orienta tudo. Ao jejuar, arrume o cabelo e lave o rosto, para que não apareça aos outros que você está jejuando, mas apenas a seu pai que vê em secreto. Deus vê. E o seu pai que vê em secreto o recompensará. Glória a Deus. Glória a Deus. Deus conhece tudo, irmãos. Deus conhece as intenções do nosso coração. Deus conhece as intenções. Quando eu jejuo e eu quero tocar trombeta, dizer que eu estou jejuando, já é um sinal de que a intenção não é boa. A intenção é de de se achar melhor do que o outro. E nós não podemos fazer dessa forma. Você lembra do fariseu e o publicano? Quem lembra? O fariseu, ele confiava na sua própria justiça e desprezava o outro. O fariseu falou: olha, Senhor, eu não sou como esses. Eu dou dízimo. Eu jejum 2 vezes por semana. E o publicano lá batia no peito. Não tinha condição, às vezes não tinha condição nem de olhar, não tinha coragem nem de olhar para o céu. E aí a Bíblia vai falar que aquele publicano saiu justificado. E o fariseu, ele não foi justificado. Há muitas pessoas que praticam o jejum e acham que é merecedor porque praticam o jejum. Nós não somos merecedores de nada. Quanto mais nós nos humilhamos na presença de Deus, nós passamos a enxergar nós mesmos e ver que nós não somos nada. Você lembra de Isaías? Isaías, quando viu Deus, ele enxergou que os seus lábios estavam impuros. E era homem que habitava no meio de um povo de lábios impuros. Hipócrita no grego quer dizer ator de palco. Isaías 58, versículo 3 e 4. O povo agia com hipocrisia, faltava amor ao próximo. Vamos ler esse texto aí. Alguém abre a Bíblia aí, em Isaías 58, 3 e 4. Então, amados, enquanto os irmãos abrem, a intenção, que é algo que vai fazer com que seu jejum é recebido ou não, irmãos. Pode ler, meu querido. Isso.
Glória a Deus. Deixa eu tentar aqui falar um pouco para os irmãos sobre esse texto. Sabe o que eles estavam fazendo? Eles iam jejuar, mas eles maltratavam seus empregados. Sabe o que eles faziam, irmãos? Eles brigavam. Em um momento que estava em jejum, eles não vigiavam com seu comportamento no período do jejum. O que quer dizer que nós poderíamos aplicar para nós hoje? Seria uma pessoa que fala assim, hoje eu vou jejuar. Só que é brigando com o filho, é brigando com a mãe. Será que Deus recebe um jejum desse, irmão? Imagine uma pessoa, ela está em jejum, mas não vigia e sai falando mal da vida dos outros no momento que está em jejum. Que jejum é esse? Era assim que acontecia com o povo quando Isaías está profetizando. Vamos correr. Queria muito aqui falar mais sobre isso, mas não vai dar tempo. Há 3 tipos de jejum na Bíblia. Jejum normal ou parcial. Vou correr. O normal ou parcial se abstém de todo tipo de alimento, mas ingere água. Amém? E aí tem uma pessoa que praticou o jejum 40 dias e 40 noites, e que é uma polêmica muito grande, se bebeu água, se não bebeu água. Jesus, se o jejum de Jesus foi parcial ou foi um jejum absoluto? Mateus capítulo 4, eu não vou entrar aqui nesse mérito, porque gera polêmica, mas eu acredito, de acordo com a Bíblia, que a Bíblia fala assim, tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, não fala sede, teve fome. Mateus e Lucas vai trazer com mais detalhe esse momento de jejum de Jesus. Marcos vai dar uma pincelada, João não fala. Marcos vai falar que tinha anjos servindo Jesus. Irmãos, depois pode conferir. Mas Marcos vai falar que tinha anjos servindo Jesus. Lucas 4, versículo 2, vai falar da seguinte forma. E 40 dias foi tentado pelo diabo. E naqueles dias não comeu coisa alguma. E terminando, ele teve fome. Não comeu coisa alguma e terminando teve fome. Não fala bebeu coisa alguma e nem teve sede. Então acredita-se que ele não bebeu. Ele só fez um jejum parcial. Porém, queridos, por quê, amados? Porque ele era ser humano. Jesus estava aqui como homem. E uma pessoa, para a prática do jejum, a Bíblia, se você for ver na Bíblia, irmãos, todos que jejuaram, se abstendo de comida e água, a não ser Moisés e Elias, porque aí tem uma coisinha aí por trás, que depois se der tempo eu falo com os irmãos, mas todos os outros jejuns eram no máximo 3 dias e 3 noites, para se abster de água e comida, porque o ser humano, ele consegue ficar sem comer de 40 a 50 dias, a ciência, é científico isso, né? Os estudos vão dizer que de 40 a 50 dias uma pessoa consegue ficar sem comer. Agora, sem beber, ela consegue ficar no máximo 3 a 5 dias. Uma pessoa não consegue, se alguém chegar aqui, irmãos, falar assim, olha, eu jejuei 7 dias, não comi nem bebeu, está mentindo. Se alguém chegar aqui e falar, eu fiquei 30 dias sem comer e sem beber, está mentindo. Você teria morrido. Ou teria um bocado de sequela. Porque o corpo humano, ele não, a não ser que você vivesse uma experiência como Moisés viveu com Deus. Ou uma experiência como Elias viveu com Deus. Amém, irmãos? Ou seja, uma pessoa não consegue ficar mais de 3 dias sem beber, porém sem comer, o limite é 40 dias segundo a ciência. Né? Pode até passar de 40 dias. Um copo de água, por favor, meu camarada. Segundo, jejum completo ou absoluto. Só vou ler aqui, irmãos. Os irmãos me aguentam só mais 5 minutos, só ler aqui, rapidinho. Só ler. O jejum completo e absoluto, irmãos, não ingere alimento nem líquido. Ou, exemplo, os judeus faziam esse tipo de jejum de um a outro pôr do sol. Deus abençoe.
Segundo a Bíblia, eu entendo que o tempo máximo para essa prática de jejum, como eu já disse, é de 3 dias e 3 noites. Nós vamos ver alguns exemplos. Esther, os irmãos lembram de Esther? Esther capítulo 4, versículo 16, vai falar da seguinte forma: vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor, não coma nem beba, durante 3 dias e 3 noites. Foi o jejum que Esther fez, Mardoqueu, o povo que estava lá vivendo em Suzã. Eu e as minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso, irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Jejuaram para entrar na presença do rei e interceder pelo povo. Vamos correr aqui. Os irmãos lembram de Paulo? Paulo, quando cai do cavalo, Atos capítulo 9, versículo 9, enquanto aguardava Ananias para orar por ele, a Bíblia vai falar que por 3 dias ele esteve cego, não comeu e nem bebeu. Irmãos, toda vez que a Bíblia vai referir alguém que consagrou, jejuou, que não comeu nem bebeu, um jejum absoluto, a Bíblia ela faz questão de dizer, não comeu e nem bebeu. Não fala só não comeu, fala não comeu e nem bebeu. Vamos correr. Os judeus faziam este jejum nas convocações nacionais. Joel capítulo 2, versículo 12. Agora, porém, declara o Senhor, voltem-se para mim de todo o coração, com jejum, lamento e pranto. Vamos correr, estou terminando, irmãos, já estou nos últimos aqui. O caso de Moisés e Elias. Os irmãos querem ouvir o caso de Moisés e Elias? Ultrapassando o período de 3 dias de jejum, sem água aceitável, apenas sem água, é aceitável apenas sob intervenção sobrenatural, como na situação de Moisés, por exemplo. Segundo o comentário bíblico, João Ferreira de Almeida, olha o que ele vai falar sobre isso, irmãos. Moisés foi sustentado por Deus, de modo sobrenatural, durante seu jejum de 40 dias, em que não tocou em alimentos, nem bebeu água. Bíblica e fisiologicamente, o jejum que inclui a abstinência de água não deve ir além de 3 dias. Aqui é um comentário de João Ferreira de Almeida, o comentarista dessa Bíblia. Então nós percebemos aqui que Moisés conseguiu ficar ali 40 dias e 40 noites em jejum absoluto, porque havia uma intervenção divina naquele monte. O caso de Elias, de igual modo o caso de Elias, onde este recebe intervenção divina para suportar um longo caminho de 40 dias sem água. Ele recebeu pão, o anjo trouxe um alimento especial. Você lembra que o anjo chegou lá, deu pão para Elias, deu água para Elias, Elias dormiu. Daqui a pouco Elias acorda de novo, está lá pão novamente, água novamente. Elias caminha 40 dias e 40 noites sem comer e sem beber. Foi alimentado de uma forma especial, uma comida que fortaleceu a ele, dando condição de caminhar esse período. Pronto, vou encerrar aqui. Jejum típico, que entra um pouco aqui a situação que Marcos falou. Mas pode deixar que se eu não conseguir responder aqui, por causa do tempo, Marcos, eu vou responder na próxima terça-feira, viu? Nós iniciamos respondendo sua pergunta. Um jejum típico é abster de todos os tipos de alimento, menos um. Está entendendo? Este é para um jejum longo, pessoas que praticam um jejum longo. Aí ele come, porém, ele tira da sua alimentação aquela comida que ele mais gosta. Também não pode, Você vai fazer um jejum típico, Aí o que eu como, mas não gosto muito. Deixa eu ver. Ovo, eu não gosto muito de ovo. Eu vou ficar 40 dias sem comer ovo. Não vai nem fazer falta. Você tem que. Eu vou ficar 20 dias, um mês, sem comer carne. Vou me abster de carne para, como uma consagração a Deus. Aí sim, Você lembra Daniel lá na Babilônia? Ele se absteve da comida do rei, só comeu legumes e bebeu água. Durante 3 anos. Durante 3 anos. Olha isso, irmãos. É forte, 3 anos comendo legumes e bebendo água. Aí, meu irmão, aí fica sabido mesmo, viu? Fica sabido, cheio de Deus. Aí revela sonho do rei. Revela. Fica. Quer um conselho? Quer um conselho? Quer ficar cheio de Deus? Fica 3 anos só comendo legumes e bebendo água. Irmão, você vai entrar aqui, meu irmão. Você vai pegar. Você vai orar por pessoas cadeirantes e eles vão levantar na hora. Viu? Amém, meus queridos?
Exemplo, Daniel capítulo 10, versículo 3. Manjar desejável não comi, nem carne, nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que cumpriram as 3 semanas. Aqui é um jejum típico, onde Daniel, ele se abstém dos manjar desejável que comia. Manjar desejável não comia. Era algo que ele desejava, mas ele não comeu durante 3 semanas. Nem carne, nem vinho. Aí, naquela época eu não comia carne nem vinho. Daniel se absteve de coisa que ele gostava, irmão. Aí tem gente que quer jejuar hoje, um jejum atípico, né? Eu vou ficar sem assistir novela. Aí já não é nem jejum, é porque você tem que ficar mesmo, sem assistir novela. Porque novela faz mal, viu? Esse dia eu cheguei na casa de uma pessoa, aí cheguei lá, disse que estava fazendo jejum de novela. Irmão, jejum de novela? Isso aí não é jejum não, irmão. Isso aí você tem que deixar mesmo, porque, viu? Tem que deixar, principalmente as da Globo, viu? As da Globo. E novela da Globo, toda novela tem que ter viado, tem que ter a traição entre família, né? Tem que ter tudo que não presta, né? Não estou aqui, não sou preconceituoso não, irmãos, viu? Quando eu falo aqui, falo assim, mas é porque a Globo ensina as famílias o que não presta. O objetivo dela é destruir mesmo a família, viu? Mas a Record também não fica para trás não. Record não fica para trás, viu? Tirando as bíblicas lá, que tem hora que até nas bíblicas, as novelas bíblicas, tem coisa que não presta, viu? Por isso tem que ter cuidado. Amém, meus amados? É um jejum que pode ser feito por pessoas que, por problema de saúde, que não pode ficar sem comer. Tá vendo, irmãos? É um jejum que uma pessoa que tem problema de saúde, que não pode ficar sem comer por causa de medicação, pode fazer. Né? Aí tem gente, aí não pode ficar aquela coisa, eu não posso jejuar porque eu sou doente. Eu não posso jejuar porque eu não posso ficar sem comer. Mas você pode fazer um negócio aí, meu irmão. Né? Daqui a pouco tá aí, ó. Né? Pode fazer, né? Nós não podemos ficar sem jejuar, não, sem buscar essa presença de Deus, não. É tempo de buscarmos a presença de Deus. Mas qual tem sido a sua desculpa ou a nossa desculpa? Amém, irmãos? Só até aqui, o tempo não permite mais nós prosseguir. Mas que Deus abençoe a amada igreja. Nós precisamos, irmãos, talvez eu sei que é um assunto assim, que às vezes alguém possa pensar assim, mas é algo tão simples. Mas é um simples que precisa ser falado, para que sirva de estímulos, para que nós venhamos colocar em prática cada vez mais. Amém? E essa é minha intenção. A minha intenção aqui não é falar que você não está jejuando, quem sou eu para falar isso, porque eu não te conheço. Eu não sei como é que é o teu dia a dia lá na sua casa. Mas a minha intenção é que nós venhamos pegar essa palavra e começar a colocar em prática o jejum, colocar em prática a consagração das nossas vidas. Amém? Vamos ficar de pé, vamos estar orando, agradecendo a Deus neste momento. Passa aí, minha filha. Nós vamos falar sobre isso a semana que vem. Não, de forma alguma. Pode combinar e fazer o jejum de forma coletiva, né? Existe o jejum coletivo, né? E assim, com relação ao o jejum, irmão, jejum tem que ter propósito, querido. Viu? Eu vou jejuar. Eu vou jejuar por que eu vou jejuar hoje? Por quê? Eu vou jejuar. Eu vou jejuar porque eu quero jejuar. Né? Tem que ter um propósito. Sabe, eu vou jejuar hoje porque nós vamos falar sobre isso a semana que vem, né? Mas tem vários motivos. Mas em forma de gratidão a Deus. Né? Eu vou jejuar hoje para que Deus venha salvar uma pessoa da minha família. Né? E aí você tem que colocar, apresentar aquele propósito. O tempo, você tem que já falar na sua oração, Senhor, eu vou jejuar hoje até meio-dia. Aí você tem que ir até meio-dia, seu jejum. Se você comer antes, você pode estar correndo risco, você está quebrando aquele propósito, aquela
aquele jejum que você começou a fazer. Né? Você não pode falar assim, eu vou orar, vou jejuar até meio-dia. Quando é 9 horas, eu acho que Senhor, eu vou entregar meu jejum agora. Ô, Senhor, é porque, sabe, eu resolvi. Pai, eu vou só até agora, viu? Verdade. Círculo de oração. Amém, meus amados? Que Deus abençoe. Claro, não. Normalmente você está dormindo, não significa que naquele momento você não está jejuando, não. Sabia que no momento que você está dormindo em consagração a Deus, Deus pode te dar até um sonho espiritual, Deus pode dar um sonho espiritual. Então, assim, você não pode criar maneiras de facilitar o jejum no sentido assim de não querer passar por aquele momento de jejum, né, irmão Almir? Por exemplo, você vai dormir meia-noite, você vai começar a consagrar, você vai assim, a partir de meia-noite eu vou consagrar. Aí quando dá 10 para meia-noite, você vai lá e come. Aí você vai dormir, aí Deus, eu vou jejuar até 10 horas da manhã. Aí você acorda 10 para as 10. Aí, meu irmão, eu não sei se é esse jejum, não sei, né? Isso é Deus, sabe todas as coisas, né? Deus sabe. Mas tem que ter cuidado, né? Tem que ter cuidado. Jejum de barriga cheia. Você pode jejuar no seu trabalho, viu, irmãos? Não significa que você jejum, você tem que ficar em casa, não, viu? Jejum você pode jejuar, você pode trabalhar. Jejum, se seu trabalho permite, você pode trabalhar jejuando. Você pode, jejum, Deus recebe, viu? Mas na semana que vem nós fala mais. Vamos terminar por causa do tempo. Nosso irmão, vem cá, meu querido, o senhor. Vem cá, ora aqui, agradecendo a Deus. E nosso irmão, Glorioso da benção. Amém. Orar pelo filho do nosso pastor Lorildo. Quero agradecer aos irmãos por ter vindo, viu, irmãos? Deus abençoe os irmãos. Muito obrigado. A gente fica muito feliz quando os irmãos frequentam o culto de ensino, porque é um lugar que a gente tem essa oportunidade de fazer perguntas também. Então, a semana que vem, venha e traz mais um, em nome de Jesus. Quinta-feira nós temos aqui o culto. Vai estar aqui conosco um pastor de São Paulo. Venha, traga visitantes para aceitar Jesus, em nome de Jesus. Amém? Amém. Pai do Senhor, meus irmãos, vamos orar ao nosso Deus. Pai querido, nós te agradecemos, Senhor, por tudo que foi ensinado aqui nessa noite. Senhor, para que nós possamos aprender a entrarmos em consagração contigo, Senhor, para que nós possamos aprender que tudo aquilo que nós fizemos, Senhor, seja em propósito, Senhor, em te agradar, em ser agradável a ti, Deus. No nome de Jesus, te pedimos que o Senhor nos dê sabedoria, Senhor, nos dê paz nos nossos corações, Senhor, para que possamos estar buscando a Tua presença para as nossas vidas. Leva-nos em paz, debaixo da Tua proteção. É o que nós te pedimos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Os irmãos têm a mão, por gentileza. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso eterno Pai, e as doces e divinas consolações do Espírito Santo esteja com o povo de Deus hoje e sempre. Certamente que a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão toda a minha vida e habitarei na casa do Senhor para sempre. Amém.